Seção 3ª. Dos servidores públicos militares. Dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos Estados, territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. Primeiro, as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados das Forças Armadas, das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos Estados, dos territórios e do Distrito Federal, sendo-lhes privativos os títulos, postos e uniformes militares. Segundo, as patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da República, e as dos oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos Estados, territórios e Distrito Federal, pelos respectivos governadores. Terceiro, militar em atividade que aceitar cargo público civil permanente será transferido para a reserva. Quarto, militar da ativa que aceitar cargo, emprego ou função pública temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a inatividade. Quinto, ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Sexto, o militar, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Sétimo, o oficial das Forças Armadas só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Oitavo, o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Nono, a lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade. 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no artigo 40, 4º e 5º. 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, e a seus pensionistas, o disposto no artigo 40, 4º, 5º e 6º, redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993. 11. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo disposto no artigo 7º, 8º, 12, 17, 18 e 19. Art. 42. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Primeiro, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, 8º, do artigo 40, 3º, e do artigo 142, 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Primeiro, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, 8º, do artigo 40, 9º, e do artigo 142, 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. Segundo, aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no artigo 40, 4º e 5º, e aos militares do Distrito Federal e dos territórios, o disposto no artigo 40, 6º.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Segundo aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios e a seus pensionistas, aplica-se o disposto no artigo 40, 7º e 8º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. Segundo aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. Terceiro, aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Incluído pela Emenda Constitucional nº 101, de 2019. Seção 4ª. Das regiões. Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Primeiro, lei complementar disporá sobre as condições para integração de regiões em desenvolvimento. Segunda, a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos Planos Nacionais de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovados juntamente com estes. Segundo, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Segunda, juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Terceira, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Quarta, prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Terceiro, nas áreas a que se refere o segundo. Quarta, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. Título 4. Da organização dos poderes. Título 4. Da organização dos poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014. Capítulo I. Do Poder Legislativo. Seção I. Do Congresso Nacional. Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de 4 anos. Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Primeiro, o número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Vide Lei Complementar nº 78, de 1993. Segundo, cada território elegerá 4 deputados. Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Primeiro, cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Segundo, a representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. Terceiro, cada senador será eleito com 2 suplentes. Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2ª. Das atribuições do Congresso Nacional. Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52,
dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Segunda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Terceira, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Quarta, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. V. Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Sexta, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Sétima, transferência temporária da sede do governo federal. Oitava, concessão de anistia. Nona, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nona, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal, redação dada pela Emenda Constitucional número 69, de 2012, produção de efeito. X. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. X. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, sexta, b, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. X. Criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. X. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. 12. Telecomunicações e radiodifusão. 13. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. 14. Moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por lei de iniciativa conjunta dos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os arts. 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, observado o que dispõe os arts. 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. E resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Segunda, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Terceira, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. Quarta, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. V. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Sexta, mudar temporariamente sua sede. Sétima, fixar idêntica remuneração para os deputados federais e senadores, em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõe os arts. 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e sétima, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e senadores, observado o que dispõe os arts. 37, x, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira,
e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Oitava, fixar para cada exercício financeiro a remuneração do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado o que dispõe os arts. 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e oitava, fixar os subsídios do presidente e do vice-presidente da República e dos ministros de Estado, observado o que dispõe os arts. 37, 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Nona, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. X. Fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. X. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 18. Decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. Incluído pela Emenda Constitucional número 109, de 2021. Art. 50. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, bem como qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Primeiros ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu ministério. Segundo as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Segundo as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não, atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 2, de 1994. Seção 3ª. Da Câmara dos Deputados. Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados e autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado. Segunda, proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Terceira, elaborar seu regimento interno. Quarta, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos,
empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quarta, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. V. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, 7ª. Seção 4ª. Do Senado Federal. Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal. I. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. I. Processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 2 de setembro de 99. Segunda, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Segunda, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade, redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Terceira, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de a. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição. B. Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. C. Governador de território. D. Presidente e diretores do Banco Central. E. Procurador-Geral da República. F. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Quarta, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. V. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Sexta, fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sétima, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Oitava, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Nona, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. X. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. X. Aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, 7ª. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União,
dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Seção V. Dos deputados e dos senadores. Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Primeiro, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença de sua casa. Segundo, o indeferimento do pedido de licença ou a ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Terceiro, no caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro de 24 horas, à casa respectiva, para que, pelo voto secreto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autorize, ou não, a formação de culpa. Quarto, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Quinto, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Sexto, a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Sétimo, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos, praticados fora do recinto do Congresso, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Primeiro, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Segundo, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Terceiro, recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Quarto, o pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Quinto, a sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Sexto, os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Sétimo, a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Redação dada pela Emenda Constitucional número 35, de 2001. Oitavo, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Incluído pela Emenda Constitucional número 35, de 2001.
Art. 54. Os deputados e senadores não poderão desde a expedição do diploma, afirmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Segunda, desde a posse. A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades referidas no inciso I. A. C. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I. A. D. Ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Art. 55. Perderá o mandato deputado ou senador. I. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segunda, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceira, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Quarta, que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. V. Quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição. Sexta, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Primeiro, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Segundo, nos casos dos incisos I, segunda e sexta, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Segundo, nos casos dos incisos I, segunda e sexta, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013. Terceiro, nos casos previstos nos incisos 3º a v, a perda será declarada pela mesa da Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Quarto, a renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os segundo e terceiro. Incluído pela Emenda Constitucional de Revisão nº 6, de 1994. Art. 56. Não perderá o mandato deputado ou senador. I. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Segunda, licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Primeiro, o suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Segundo, ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Terceiro, na hipótese do inciso I, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6ª. Das reuniões. Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na capital federal, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006.
Primeiro, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. Segundo, a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Terceiro, além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se em sessão conjunta para inaugurar a sessão legislativa. Segunda, elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns às duas casas. Terceira, receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República. Quarta, conhecer do veto e sobre ele deliberar. Quarto, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Quarto, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Quinto, a mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal, e os demais cargos serão exercidos, alternadamente, pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Sexto, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á. Sexto, a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á, redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. E, pelo Presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para a decretação de estado de sítio e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República. Segunda, pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. Segunda, pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Sétimo, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado. Sétimo, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao do subsídio mensal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Sétimo, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do 8º, vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao subsídio mensal. Redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Sétimo, na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da convocação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 50, de 2006. Oitavo, havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta da convocação. Incluído pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Seção 7ª. Das Comissões. Art. 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Primeiro, na constituição das mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Segundo, as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento,
a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. Segunda, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Terceira, convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Quarta, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. V. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Sexta, apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Terceiro, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Quarto, durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. Seção 8ª. Do Processo Legislativo. Subseção I. Disposição Geral. Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de e emendas à Constituição. Segunda, leis complementares. Terceira, leis ordinárias. Quarta, leis delegadas. V. Medidas provisórias. Sexta, decretos legislativos. Sétima, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2ª. Da emenda à Constituição. Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta e de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Segunda, do Presidente da República. Terceira, de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Primeiro, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Segundo, a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Terceiro, a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Quarto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir e a forma federativa de Estado. Segunda, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceira, a separação dos poderes. Quarta, os direitos e garantias individuais. Quinto, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Subseção 3ª. Das leis. Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Primeiro, são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Segunda, disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos,
estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. C. Servidores públicos da União e territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. D. Organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. E criação, estruturação e atribuições dos ministérios e órgãos da administração pública. E criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 84, sexta, redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. F. Militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva. Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Segundo a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional, que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 30 dias, a partir de sua publicação, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes. Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Primeiro é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. E, relativa, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. A nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. B. Direito penal, processual penal e processual civil, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. D. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no artigo 167, terceiro, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Segunda, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Terceira, reservada à lei complementar, incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Quarta, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Segundo, medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 153, e segunda, quarta, v, e 154, segunda, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Terceiro, as medidas provisórias, ressalvado o disposto no 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Quarto prazo a que se refere o terceiro contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Quinto, a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Sexto, se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Sétimo, prorrogar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Oitavo, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Nono, caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o terceiro até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista. E, nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no artigo 166, terceiro e quarto. Segunda, nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público. Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Primeiro, o Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Segundo-se, no caso do parágrafo anterior, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada qual, sucessivamente, em até 45 dias, sobre a proposição, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Segundo-se, no caso do primeiro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001. Terceiro, a apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Quarto, os prazos do segundo não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam aos projetos de código. Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Art. 66.
A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Primeiro, se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. Segundo, o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Terceiro, decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. Quarto, o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, em escrutínio secreto. Quarto, o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Redação dada pela Emenda Constitucional número 76, de 2013. Quinto, se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao Presidente da República. Sexto, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no quarto, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 62, parágrafo único. Sexto, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no quarto, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final. Redação dada pela Emenda Constitucional número 32, de 2001. Sétimo, se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos dos terceiro e quinto, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Primeiro, não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Segunda, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. Terceira, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Segunda, a delegação ao Presidente da República terá a forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Terceiro, se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.